Boa tarde a todos, que sejamos todos envolvidos com muita paz. O assunto que nós vamos conversar nessa tarde é a respeito da influência espiritual. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, há uma explicação sobre a ordem em relação à evolução dos espíritos. E os espíritos amigos dizem que essa ordem é ilimitada, mas que para podermos compreender um pouquinho mais, eles podem reduzir em 3 grandes ordens. Então, a primeira ordem colocada por eles, a primeira ordem é a ordem dos espíritos puros. São aqueles espíritos que já chegaram à perfeição relativa, que temos como exemplo Jesus. A segunda ordem dos espíritos em relação à evolução são os espíritos bons. E eles nos falam que espíritos bons é que estão na metade da escala evolutiva. São espíritos que têm o desejo do bem. Alguns já conquistaram a sabedoria, outros conquistaram a bondade, outros conquistaram a ciência, mas todos ainda têm provas a cumprir. E a terceira ordem é a ordem dos espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos têm como características a ignorância. O mal ainda predomina. Predomina o egoísmo, o orgulho e todas as paixões que vêm junto com o orgulho e o egoísmo. E nós, habitantes do planeta Terra, somos espíritos da terceira ordem. Então, por isso que no planeta Terra temos tantas dificuldades. Aqui existem tantas doenças, tantas dores, tantos sofrimentos. Temos tanta maldade. Nós também fazemos coisas que já sabemos que não são corretas, mas quando vemos, já acabamos fazendo. Sabemos que somos espíritos milenares. A doutrina espírita nos esclarece isso. Somos espíritos que trazemos uma experiência do passado, um passado que não é pequeno, que não é curto, um passado bem longo, onde muitas vezes nós fizemos as coisas certas, aprendemos a lição e fizemos o que era melhor, como Espírito, Filho de Deus, Filho da Luz. Mas em outras ocasiões nos equivocamos, deixamos de nos levar pelas paixões, pelos erros, pelos enganos. E aqui na Terra, nós convivemos também, além dos encarnados, com essas características de espíritos imperfeitos, também aqui habitam os desencarnados. Os desencarnados com estas mesmas características. Espíritos ligados ainda à ignorância. Espíritos ainda ligados às paixões. Espíritos ainda com dificuldades de perdoar. Espíritos ainda ligados aos erros do passado, em que ainda guardam as mágoas, guardam ainda a ideia da vingança, do ressentimento que guardam dentro de si. E na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Ou seja, Kardec está perguntando se esses espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, eles influenciam sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes. E olhe só a resposta que eles nos dão. Muito mais do que vocês podem imaginar. De ordinário, eles complementam, são eles que te dirigem. Então, os espíritos amigos dizendo que nós somos dirigidos pelos espíritos, através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes, das atitudes dos espíritos também. Nós podemos ser dirigidos pelos espíritos bons. Aqueles que nos encorajam, aqueles que nos ajudam, que nos dão força, que nos dão coragem, que nos dão discernimento, que nos ajudam à procura do entendimento, que nos ajudam, nos fortalecem a esta procura da evolução. Eles nos animam, eles nos dão novas energias, de ânimo, de vontade de conseguir o nosso objetivo, que é a evolução. É chegarmos à primeira ordem de espíritos perfeitos. Espíritos puros. Esse é o nosso objetivo. Para isso fomos criados para Deus. E todos nós, independente de saber ou de não saber, de querer ou não querer, todos nós vamos chegar a esta primeira ordem de espíritos puros. Mas para lá chegar existe toda uma caminhada. E estes espíritos bons, que já estão na metade da escala evolutiva, já passaram pelo que nós estamos passando hoje. Ainda existem algo muito mais a aprender, mas já passaram pelo que nós estamos aprendendo. Eles estão aqui para nos ajudar. Mas também
somos influenciados por espíritos que pensam como nós. Espíritos imperfeitos, espíritos equivocados, espíritos ignorantes quanto ao conhecimento e quanto à vontade de evoluir. Espíritos ligados às paixões. Então, somos nós que vamos discernir por quem queremos ser influenciados. Quando o Espiritismo nos diz que todos nós somos médiuns, ele está se referindo a isso. Médium é aquele que recebe a comunicação, a interferência, a indução de um outro espírito. Então, todos nós recebemos a intuição, os pensamentos, a vontade do outro espírito, nós registramos. Então, por isso que todos nós somos médiuns. Alguns são médiuns ostensivos, que é aqueles que a gente percebe algumas características a mais. Mas, de um modo geral, todos nós somos, porque somos influenciados e influenciamos os outros também. Só que sabemos que essa influência ocorre de acordo com a afinidade nossa. E nós, muito frequentemente, muito fácil de acontecer, nós nos desequilibramos, nós nos desarmonizamos, através das dificuldades do dia a dia, através das nossas doenças, através da dificuldade familiar, problemas financeiros, problemas no emprego, impaciência, cólera, má vontade, orgulho, egoísmo, enfim. Nós temos muitas coisas, muitos vícios a serem tratados. Então é muito fácil a gente se desequilibrar. Então podemos, a partir então desse entendimento, que é mais fácil nós entrarmos em sintonia com os da terceira ordem, que pensam como nós, que agem como nós, do que os espíritos da segunda ordem, que têm o pensamento do bem. Então, quando nós agimos impulsivamente, quando nós nos desequilibramos, quando nós fazemos as coisas erradas, entramos no mesmo canal de espíritos que pensam da mesma forma. E aí então que ocorre o que chamamos de obsessão. Obsessão, no vocabulário, no dicionário, diz ideia fixa. O Espiritismo complementa dizendo que obsessão é uma influência negativa e persistente de um espírito sobre outro. Então, todas as vezes em que nós damos guarida a estes sentimentos inferiores, nós podemos fazer o plugzinho, ligar na tomada, ligar na mesma sintonia deste espírito que pensa como nós. Só que eles não agem contra a nossa vontade. Percebam que durante toda a nossa fala nós colocamos: nós agimos desta forma. Nós podemos aumentar a vibração e sintonizar com os bons da segunda ordem. Quando baixamos a vibração, sintonizamos com a da terceira ordem. Então, isso mostra que a responsabilidade é nossa. Os espíritos não nos impõem nada. Os espíritos não nos obrigam a nada. Somos nós. Pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pela nossa forma equivocada de viver, é que sintonizamos, que ligamos o plug. Existem vários tipos de obsessão. Existe a obsessão de encarnado para encarnado. A gente quase não escuta ouvir, né? Encarnado para encarnado é aquela obsessão, às vezes daquela mãe possessiva, daquele pai possessivo, que não deixa seu filho evoluir, não deixa seu filho ter as suas escolhas. E ela então, ou ele, ou a esposa ciumenta, obsessiva sobre seu companheiro, ou o companheiro também. Enfim, as situações do nosso dia a dia de encarnado para encarnado em que nós agimos com uma influência negativa e persistente sobre o nosso companheiro. Estamos obsediando. Existe também a obsessão de encarnado para desencarnado. Mas como isso, Loreni? No sono. Quando nós dormimos, o nosso corpo necessita de descanso, mas o espírito não. O espírito não descansa. Quando o corpo adormece, o espírito se despreende. E aí, então, muitas vezes nós vamos aos nossos entes desencarnados, amigos ou desafetos, queridos ou não, e vamos lá obsediar.
vamos lá, influenciar negativamente, de forma persistente, sobre aquele que nem está mais aqui na Terra conosco, está desencarnado, atrapalhando a sua caminhada evolutiva, atrapalhando o seu tratamento espiritual. E também, o que nós conhecemos bastante, é a obsessão de desencarnado para encarnado. É aquelas situações em que muitas vezes nós percebemos que tomamos atitudes que depois nos arrependemos, mas já havíamos feito. Mas como que eu fiz isso? Depois que, como a gente diz, que cai a ficha, a gente se percebe quanto que errou. Muitas vezes aquelas situações que nós não encontramos o porquê de uma tristeza, de uma depressão. Situações que nós não encontramos muitas vezes doenças. Sentimos todas as características de uma doença. O nosso corpo todo tem problemas. Mas a gente vai ao médico, faz os exames e os exames não caracterizam nada. Porque não é uma doença do corpo físico. É uma doença do espírito de um outro desencarnado. Que então se aproxima de nós e nós recebemos essas impressões. Por que isso? Porque nós permitimos. No livro Lampadário Espírita de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, ele nos diz o seguinte: que toda obsessão decorre de perfeita sintonia entre o agente perturbador e o paciente perturbado. Perfeita sintonia. Sintonia por comunhão mental na mesma faixa vibratória, ou por identificação idealista através das correntes do pensamento. E ele ainda diz que os débitos contraídos nas vidas passadas facultam perfeita identificação entre a consciência culpada e a consciência da vítima quando permaneceu em estado de agonia moral. Ou seja, quando fazemos alguma coisa errada, que nem lembramos, porque às vezes, muitas vezes, nem está nesta existência. Às vezes pode estar ainda aqui. Mas se não lembramos, é porque não é desta existência, são de existências passadas. Que nós não lembramos, que Deus permite esse esquecimento para nos ajudar nessa nossa caminhada evolutiva. Mas ela está lá no nosso inconsciente guardada. E um consciente que não foi resolvido. Porque aquele problema nós não resolvemos, ficou pendente. E ali está armazenada a nossa culpa. Então, por mais que a gente não lembre, no nosso inconsciente está lá a lanterninha, a luzinha piscando da culpa. E o desencarnado que não nos perdoou pelo que havíamos feito de errado com ele, ele nos encontra pela luzinha que pisca da culpa. E ali então se instala a obsessão. Porque aquele que vem aqui nada mais é a vítima do passado. Aquele que não conseguiu perdoar. Aquele que não consegue compreender o que o outro lhe fez. E ele quer justiça. E aí então ele não compreende como nós estamos num outro corpo, numa outra vestimenta. Mas aquele que aquilo fez é o mesmo. Porque continua muitas vezes cometendo os mesmos erros. Continua muitas vezes fazendo as mesmas coisas. E lá está a lanterninha da culpa. Então ele diz, como pode ser isso? E ele quer então justiça, porque ele se sente em estado de agonia moral. Então a obsessão, ela é uma enfermidade espiritual demorada e difícil. Pois muito mais depende do encarnado perseguido do que o desencarnado perseguidor. Ou seja, ela é um tratamento, ela é uma enfermidade difícil e demorada porque depende da nossa mudança de encarnado. Porque eu venho à casa espírita, eu venho no Sublime Peregrino à procura de uma ajuda espiritual. Porque não compreendo as minhas dificuldades, não compreendo os meus problemas. E venho aqui a casa, passo pelo tratamento espiritual. O tratamento espiritual me induz a assistir palestras, a tomar o passe, para que eu possa aprender melhor. Lembram as características da terceira ordem? Espíritos ignorantes. O que é ignorância? Falta do conhecimento.
Então a falta do conhecimento faz com que a gente erre. Porque quando nós erramos, nós não erramos pelo simples fato de que queremos errar, queremos sofrer, queremos fazer as coisas erradas. Não. Nós erramos porque naquele momento não sabíamos fazer de forma diferente. O egoísmo me faz achar que aquilo que eu quero, eu preciso. E não importa o que vai acontecer com o outro. Importa é a minha felicidade. Egoísmo. E o orgulho também. E assim vem todos os outros problemas. Então a casa espírita me diz, você precisa assistir palestra. Porque a palestra você vai aprender, você vai compreender, você vai sair da ignorância para o conhecimento. E a partir deste conhecimento você vai então às duas palavrinhas mágicas da doutrina espírita. Reforma íntima. Ou seja, mudança de comportamento. Só que essa mudança de comportamento é muito difícil. Ela é muito difícil, por isso que diz enfermidade espiritual demorada e difícil. Porque nós não conseguimos mudar do dia para a noite. Porque somos espíritos que já trazemos uma bagagem de experiências equivocadas, erradas, de um passado distante. E não vai ser agora, em uma doutrina apenas, de alguns minutos que eu estou escutando, que eu vou ser outra pessoa. Não vai, mas já é o começo. E é isso que importa. É o começo que importa. Porque do começo eu vou caminhando. Eu vou galgando novas conquistas. Eu vou progredindo. E aí sim, eu vou conseguir ser um espírito melhor. Aí sim, eu vou conseguir ir subindo os degraus da minha evolução. Então, quando a casa espírita me propõe, quando venho aqui e peço então, como a casa tem a prática da apometria, para fazer a apometria é um recurso. Mas a casa me propõe primeiro me preparar para esse recurso, não é isso? Ou a gente chega aqui e já vai direto? Não vai, porque não vai adiantar. Então a casa me propõe primeiro um tratamento. E o tratamento é assistir a palestra. Eu costumo dizer que a palestra é o bolo da festa. Porque quando a gente vai numa festa de aniversário, a gente tem que esperar pelo parabéns, não tem? E depois do parabéns vem o bolo. E todo mundo come o bolo e vai embora, não é assim? Então eu digo que a palestra é o bolo da festa. Mesmo quando aquela palestra nem nos interessa tanto. A pessoa que fala 2 horas no sábado dá um sono danado. Mas a gente tem que se esforçar. Tem que se esforçar para escutar, para aprender o que é dito nesta tribuna e alguma coisa levar como ensinamento, alguma coisa a compreender. E ainda tem coisas a mais por trás disso que a gente não vê. E que os espíritos amigos, como André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros falam nas suas obras, que enquanto nós estamos aqui neste espaço que só vemos os encarnados, os médios que são mais ostensivos vão ver desencarnados aqui também, nos tratando. Quando a amiga faz então a abertura da prece, ela diz, vamos saudar Jesus, saudar os nossos mentores, saudar o nosso anjo da guarda, porque eles vêm aqui, eles venham junto conosco no sublime peregrino, para enquanto estivermos prestando atenção na palestra, eles irem nos tratando das nossas doenças físicas e espirituais. Mas para que a gente receba esse tratamento, precisa haver uma perfeita sintonia. Porque senão não acontece. Porque eles podem querer, mas se nós não queremos, nós não vamos conseguir nada. Porque nem Jesus, ninguém, nem Deus, Ele é contra a nossa vontade. Porque Ele nos dá o livre-arbítrio. Então nós precisamos estar em perfeita sintonia. A perfeita sintonia começa quando entramos na casa. E aí vai uma dica para nós. Quando a gente entra numa casa espírita, como disse a amiga na prece, esse ambiente já foi preparado, já foi higienizado, já foi preparado para nos receber, porque eles já sabiam que a gente vinha. Então já estava sendo preparado. E aí nós chegamos da rua agitados, impacientes, e sentamos, encontramos um amigo e vamos conversando. A conversa não é ruim, mas aqui neste momento não é local de conversa, é local de silêncio.
Então é por isso que a gente vê muito nas casas espíritas a coisinha silêncio. No hospital a gente não vê isso? Na casa espírita também. Porque o silêncio é o recolhimento. Aí quando eu me sento na cadeira, eu já começo a me recolher. Ah, Lorene, mas eu cheguei meia hora antes. Melhor para você. Já se recolha meia hora antes. Porque quando a amiga começar a prece de abertura, você já estará mais bem preparado. Se recolha. Evite a conversa. Faça silêncio. O silêncio é a introspecção. Feito isso, ainda as casas espíritas, um pouquinho antes, ou no horário em que é estipulado com a espiritualidade, já começa esta casa, cada casa tem sua prática. Esta casa já abre o Evangelho. E aí faz uma leitura do Evangelho, onde falou hoje sobre o homem de bem. E que diz que o homem de bem, ele trabalha com a lei de justiça, amor e caridade. E que ele se pergunta todos os dias sobre o que ele está fazendo da vida dele. Perfeita sintonia. Então aí a gente já começa a aumentar a nossa vibração. E aí depois vem a palestra. Já estamos prontos para o tratamento. E depois da palestra ainda, se nós precisarmos, nós passamos para o passe. Se a gente achar que não precisa, que já recebeu todo o tratamento, que já está legal, que não precisa continuar, pode ir embora. Mas se quiser, fique para o passe, não tem problema nenhum. O passe é mais um recurso. São energias que nós recebemos. Energias para nos equilibrar. Vejam que o tempo todo nós estamos dizendo recursos, ajuda, mas não resultado. O resultado só vai ocorrer quando eu decidir, com tudo isso que eu estou recebendo na casa, fazer diferente. O homem de bem. Fazer esse questionamento que ela disse. Quem sabe se todos os dias a gente se pergunte: será que hoje agi como um homem de bem? E aí sim, vou conseguir receber o tratamento do qual eu necessito. Então estes recursos que a casa me oferece é o combustível para me animar, para que eu tenha vontade, para que eu saia da inércia. Mas eu preciso continuar. Então preciso sempre vir me abastecer desse combustível, não é mesmo? Porque sem o abastecimento, desmorona de novo. Então é muito comum conosco acontecer o seguinte, porque somos espíritos imperfeitos, somos impacientes, não temos persistência nas coisas. Começamos um tratamento na casa espírita e muitas vezes nos sentimos melhor, tudo fica melhor na nossa vida e pronto, daí sábado, 2h, com esse sol bonito, vou para casa espírita, que é nada, né, Loreni? Vou passear na praia. Ele diz que é bom, né? Passear na praia. É bom sim, mas vai em outro horário. Venha na casa. Todo sábado, 2h, é o seu compromisso. Venha na casa. Fique aqui. Depois faça um pouquinho mais. Porque o homem de bem diz justiça, amor e caridade. Amor e caridade. Trabalhar pelo próximo. Como você foi ajudado um dia, se engaje na casa. Se você gosta do sobrinho peregrino, converse com as pessoas, comece um grupo de estudos para você aprender mais. E a partir deste grupo de estudos, seja um trabalhador da casa. Porque olha, eu tenho certeza que a casa precisa de trabalhador. Porque pelo menos a casa da qual eu venho, a gente está sempre precisando. Porque trabalhador é difícil, é muito difícil. E aí então nós vamos fazendo diferente. E aquele nosso inimigo, que a gente não gosta de falar inimigo, como dizia Chico, amigo distante, porque um dia ele será nosso amigo. Aquele nosso amigo distante, ele vai compreender, olha lá a Loreni ainda não está bem, ainda não é um homem de bem, mas ela está tentando, olha como ela se esforça, e eu também. Por meu lado, no meu esforço, eu vou elevar o meu pensamento, as minhas atitudes. E quem é que vai conseguir, então, me influenciar? Espíritos da segunda ordem, espíritos bons. Que vão lá e dizem, Loreni, continua assim. Vamos lá, força, coragem. Não faça para o outro o que você não quer que faça com você. Tenha amor, tenha caridade, tenha benevolência.
Perdoe as ofensas. Ai, ai, ai. Jesus sabia dos nossos problemas, Ele nos conhecia como ninguém. E Ele disse, Ele falou tanto sobre o perdão, porque Ele sabia que o perdão era o nosso maior problema. Ele sabia que por causa do perdão, nós tínhamos tantos problemas, tantas dificuldades. Então os Espíritos amigos vão me induzir ao perdão. E desta forma, então, eu vou conseguir o tratamento do qual eu preciso. Eu vou me sentir melhor. Eu vou me sentir realizado porque estou cumprindo com aquilo que eu me determinei quando aqui cheguei. Porque cada um de nós, quando assumiu o compromisso de retornar para a Terra, não assumiu o compromisso de morar em Balneário Camboriú e só ir passear na praia. Não! Eu não assumi o compromisso de trabalhar e dar o melhor para os meus filhos materialmente. Não só isso. Eu assumi o compromisso de ser um espírito melhor. E o espírito melhor é muito mais do que ser um bom pai e uma boa mãe. É muito mais do que isso. É isso e muito mais. Um espírito melhor é aquele que sabe que precisa da matéria sim para viver. Porque ele não pode viver encostado nos outros. Ele não pode ser um peso à sociedade. Mas viver melhor e aproveitar as suas oportunidades é se preocupar com o seu lado espiritual. O tesouro que Jesus já nos alertava, que ninguém nos tira. O ladrão não rouba, a traça não destrói. Ninguém tira. E nós carregamos pela eternidade as nossas aquisições, os nossos conhecimentos. Então essa é a nossa proposta quando aqui retornamos. Não é a proposta de cruzar os braços e dizer, ai, vamos viver a vida, vamos continuar assim. E aquela música, né, da Gabriela, essa é um problema para nós. Quando a gente diz, eu sou, como é que é? Sou Gabriela, você sempre Gabriela, né? Sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, né? Meu Deus, é um problema. Porque eu sou assim, mas eu não posso viver assim. Preciso ser diferente. E é por isso que quase toda a obsessão de hoje, ela começou ontem, pelos nossos erros. Que muitas vezes nós não lembramos, porque foi no passado de ontem, de outras existências. Se foi dessa, a gente ainda lembra. Mas a culpa não é uma conselheira boa. A culpa, ao contrário, ela só nos prejudica. Porque a culpa aniquila. A culpa nos faz com que a gente leve um fardo pesado do remorso e não consegue agir. Nós precisamos sim compreender que errou porque naquele momento tinha ignorância daquela situação. Não sabia fazer diferente. Mas agora quer fazer diferente. E vai à luta. Vai ressarcir. Vai fazer diferente. Vai ajudar. Vai auxiliar. Aí você vai estar recompondo com as leis que você, no outro passado, ou até mesmo nesse, você destruiu, você vai reconstruir. Então essa é a nossa proposta, reconstruir. E a culpa só destrói, só aniquila. Então guardar a culpa, o remorso, o sentimento ruim, não nos ajuda, só nos atrapalha. E no livro Desvendando o Sobrenatural, de Antônio Fernandes Rodrigues, ele diz que a obsessão é sempre a decorrência de uma imperfeição moral. Influenciamos e somos influenciados, diz ele, seja por encarnados ou desencarnados. E esta influenciação nos envolve como uma teia de aranha, da qual lutamos para nos libertar. Quando damos guarida a uma interferência negativa, ela é desagradável e dela procuramos nos desvencilhar. Mas nem sempre tomamos remédio exato para este problema. Porque nós procuramos muitas vezes medicamentos materiais ou a intercessão de alguém que resolva o nosso problema, quando o remédio está em nós mesmos, na renovação íntima, na vivência cristã. Às vezes o obsessor pode persistir por muitos anos
e até às vezes por várias reencarnações. E nós temos inclusive o exemplo de Divaldo, né? Não sei se vocês conhecem, mas para quem não conhece e para quem conhece vai relembrar, para que a gente tenha esse estímulo. Divaldo Pereira Franco é um grande trabalhador da doutrina espírita. Ele é um grande divulgador. Ele viaja pelo mundo inteiro divulgando a doutrina espírita, é um grande orador. Tem muitas obras que nos orientam. E ele tem um trabalho fundamental de caridade lá na Bahia. E Divaldo tinha um obsessor que o acompanhou por 27 anos. Por muito tempo. E este obsessor, ele, algum motivo, ele tinha muita raiva do Divaldo. Ele não conseguia perdoar algo que o Divaldo havia feito no passado com ele. Que Divaldo não lembrava. Mas Divaldo, com todo o seu trabalho, durante o seu período de vigília, onde estamos acordados, ele conseguia se manter em sintonia com a espiritualidade amiga, Joana de Ângeles, que é a sua mentora. Então ele conseguia, neste período, não dar guarida para o obsessor. Mas quando dormia, o obsessor estava lá esperando. Divaldo tinha que se cuidar e prestar atenção o tempo inteiro. Como Jesus dizia, vigiai e orai. Divaldo fazia o tempo todo. Dizem alguns palestrantes que Divaldo, até quando viajava, pedia, se fosse ficar em um hotel, em algum lugar, um prédio, ele pedia para ficar no primeiro andar, porque o obsessor queria que Divaldo se suicidasse. E ele se esforçava o máximo para não se deixar envolver. Até que um dia, lá na Mansão do Caminho, que é esta casa em que Divaldo faz um trabalho social belíssimo, lá então, numa madrugada, alguém bate a porta com um bebê numa caixa de sapatos. O bebê estava numa situação deplorável, todo picado por picadas de formiga, estava todo machucado. E um dos filhos de Divaldo, que era médico, disse que não dava para pegar aquela criança, porque eles não tinham como pegar mais uma criança ainda, mais aquela criança naquela situação. E Divaldo não tinha condições mesmo de pegar. E dizem então algumas pessoas que fazem palestra, alguns palestrantes, que se neste momento Joana de Ângeles apareceu e disse para Divaldo, pega esta criança. Ele disse, mas não tem lugar, o que eu vou fazer? Pega, dá teu jeito. E ele pegou a criança. Pegou a criança foi tratada, e ele pegou aquela criança com tanto amor, com tanto carinho, que naquele momento o seu obsessor se apresentou. O obsessor que o Divaldo não conseguia nem ver o rosto, porque ele usava uma máscara. Era chamada o homem da máscara, alguma coisa assim, máscara preta. E ele então se mostrou para o Divaldo, e ele disse para o Divaldo que naquele momento Divaldo havia conquistado. Porque aquele espírito, aquela criança que ali estava, foi sua mãe numa existência passada. E que ninguém a queria. Todo mundo havia jogado de lado. E Divaldo a recolheu com amor. Então, por causa disso, ele então, a partir daquele momento, trabalharia com Divaldo na Mansão do Caminho, ajudando e não atrapalhando e não prejudicando. Então Divaldo conseguiu, através de uma atitude de amor, modificar toda uma trajetória que a gente sabe só desta encarnação de 27 anos. Ele conseguiu com um ato de amor. Então por isso que o homem de bem é aquele que trabalha pelo amor, na justiça, no amor e na caridade. Então, qual é o tratamento para a obsessão? Nossa modificação. Quando a gente se modifica, o que a gente faz? A gente ama mais. Então são as duas ferramentas que eu preciso. Me modificando, eu vou retirar a ignorância, porque eu vou atrás do conhecimento. Atrás do conhecimento eu vou compreender. Sou um espírito imortal, de uma caminhada enorme de conquistas, e que ainda vou conquistar. Tenho um destino brilhante pela frente, porque sou filho de Deus. Então o meu destino é a felicidade, a paz, a tranquilidade. Só depende de mim conquistá-la mais rápido ou não. Através do conhecimento vou compreender. Vou compreender que o orgulho não me leva a nada. Vou compreender que a vaidade também só me prejudica. Vou compreender que o egoísmo me atrapalha. E vou então modificar essas situações. Modificando tudo isso, através do egoísmo, eu vou conquistar o amor. Com amor eu vou compreender que existem irmãos
não tiveram a mesma oportunidade que eu no conhecimento, então ainda são ignorantes, precisam da minha ajuda, precisam do meu apoio, precisam da minha benevolência, da minha indulgência, do meu perdão. Vou compreender através do amor que eu preciso dividir o que eu sei. Vou compreender através do amor que eu preciso me colocar no lugar do outro como eu gostaria que os outros fizessem para mim. Eu vou compreender através do amor que eu devo tratar o outro da mesma forma que eu gostaria de ser tratado. E assim então eu vou conseguir ter obsessões, não ter problema. Vou continuar tendo a sintonia, vou continuar sendo influenciado sim, porque é da minha característica, é da minha capacidade, filho de Deus, continuar recebendo a influência. Mas eu vou receber a influência do bem, dos espíritos bons da segunda ordem, que vão me dizer, vá, continue a brilhar, porque você tem um caminho muito lindo pela frente. E as doenças já não vão fazer mais parte da minha vida. A dor não vai precisar mais existir, porque eu só tenho dor porque eu insisto no sofrimento, eu insisto em fazer as coisas erradas, porque nós não nascemos para a dor, nós nascemos para a alegria. Não vou ter mais as dificuldades, e o nosso planeta não será mais esse planeta de dificuldades. Aliás, muitos espíritos já o dizem, que o nosso planeta, alguns dizem que já entrou no mundo de regeneração, outros ainda dizem que estamos para entrar. Mas podemos ter certeza, está assim no período da transformação. E se quero ser herdeiro da Terra, de um planeta melhor, então eu preciso ser merecedor deste planeta melhor. E para isso, não adianta a culpa. Não adianta me sentar e resmungar. Preciso arregaçar as mangas e fazer diferente. Então era essa a nossa conversa, o nosso estudo desta tarde. Agradecemos a atenção de todos e pedimos aos espíritos amigos que aqui estão, que continuem do nosso lado, nos ajudando, e que nós possamos também fazer a nossa parte.